Léo, tu começou vendendo brownie na rua, né? Esse começou, é claro, é muito talvez relativo. O começo veio antes disso também, provavelmente algo, né? Sim. Mas e hoje já existe uma empresa, um negócio mais sólido, né? Do que aquele momento. Qual foi o momento que tu percebeu que essa iniciativa poderia virar algo maior? Que começou ali no brownie, cara, quando é que foi essa girada de chave? Então, eu comecei vendendo na rua, né? E certo dia, né, no centro, né, era um dia de verão, eu conheci uma pessoa chamada Juliano. E ele era dono de uma loja de produtos naturais aqui em Brusque. Até ele é dono da Sirius, acho que vocês devem conhecer, né? O pai da Helena. Pai da Helena? Helena? A da Helena. O pai da Helena. O Juliano Sabino, né? Isso. Deve ser ele. E ele me encontrou, ele falou, tu é o Léo, tu é irmão do Dani. Aí, o Dani me falou que tu tava vendendo brownie na rua e tal, por que tu não bota os teus brownies lá na Sirius? Falei, não, bora. Aí foi aí quando eu virei, cara, por que eu não faço isso, né? Porque até então eu não tinha CNPJ, não tinha nada. Era algo meio informal, assim, né? Saía para vender na rua, vendia para meus pais, vendia para minha família. Foi aí que eu pensei, e se eu fizesse uma rede de distribuição, né? Aí eu já comecei a pensar grande, a fazer uma cozinha. E aí as coisas foram desenrolando. Mas foi nessa hora que eu pensei, por que eu não faço isso? Né? Porque até então... A gente estava num ano, 2016, o Brasil estava meio que em crise, não conseguia trabalho, estava tentando fazer a minha vida e conseguir um troquinho para ajudar meus pais a pagarem a faculdade. Foi aí que eu pensei, por que não tentar fazer algo maior, né? Aumentar, né? A demanda, o produto, porque tinha uma certa já demanda de produtos naturais, só que não tinha muitos lugares que faziam. Até hoje, né? Tem essa carência aqui em Brusque, né? Poucos locais que fazem, né, com qualidade. Foi aí que eu pensei, vamos tentar? E como é que foi esse início? Como que foi exatamente assim no início? Eu tava em casa, daí eu comecei, vou começar a vender os brownies. Como que é para que se pudesse filmar um pouco isso, se houvesse uma filmagem no acelerado disso tudo? Pra imaginar como que aconteceu, tu indo dormir, tu acordando, tipo, Sim. eu tô, cara, amanhã eu vou... O que tu lembra desse momento, né? É bem curioso, porque eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia, né? Eu sou formado como chefe na Univale, em Balneário Camboriú, e até então eu trabalhei em alguns restaurantes, né? E chegou uma hora, como eu falei, em 2016, eu fui demitido. Aí tava tudo muito em crise, né? Na época do governo, deu uma crise braba em 2016, acho que vocês lembram. E eu estava desempregado e eu pensei, eu preciso conseguir dar um jeito de fazer alguma coisa. E aí eu comecei a testar as receitas. Aí eu comecei a fazer a receita eu fazia marmita caseira em casa com a minha mãe, ela me ajudava. Eu comecei a fazer bolos. Só que como eu estava no início da gastronomia e quando eu comecei a gastronomia eu não sabia cozinhar. A minha mãe não deixava a gente ir pra cozinha, porque meu irmão quase tá com fogo na cozinha. Lá entendeu? em casa também eu não era assim. Mãe. Exato, exatamente. Então é totalmente, quando tu vai perguntar isso pra mim, tu pensa, o cara já sabia cozinhar, o cara não sabia nada, não sabia nem fritar um ovo. Foi bem desafiador, inclusive. E quando eu fazia os testes, a maioria não dava certo. E o brownie foi o que mais deu certo, ou melhor, o que menos deu errado. E eu demorei uns 3 meses para acertar essa receita. Então, como é que eu fazia? Eu tinha a batedeira da minha mãe, que nem era aquelas planetárias, tu tinha que mexer assim. E eu fazia, todo dia fazia uma remessa, ia pra rua, vendia, botava no grupo da família, ia vendendo, né? E então, todo dia era isso. Todo dia tinha que produzir. Então, era muito desafiador. Não tinha uma cozinha, eu fazia tudo na cozinha de casa, bem caseiro mesmo. E comecei bem pequeno. Tanto que chegou uma hora que... Antes mesmo de testar, eu tinha 150 reais na minha conta. Aí eu peguei, cara, eu vou tentar? É isso que eu tenho, eu preciso conseguir e seja o que Deus quiser. Aí eu fui no Forte Atacadista, que tinha recém-aberto aqui em Brusque, comprei tudo que eu podia para fazer brownie e minha mãe queria me matar quando cheguei em casa. Porque eu só tinha um monte de saco de farinha, açúcar, e ela assim, Leonardo do céu. Aí ninguém nunca na minha família tinha sido empreendedor no ramo alimentício. E ela pensou, meu Deus, como é que vai ser? E as coisas foram acontecendo. Por isso que eu falo. As pessoas vieram, eu oferecia para pessoas no busão da faculdade. Eu não tinha vergonha, assim, né? No início até tinha, porque eu era o único, tipo, da minha idade que tentava isso de forma diferente. Tava com que idade lá nessa época?
Nessa época eu estava com 19, 20 anos. Eu comecei bem cedo assim a empreender. Tá com que idade agora, Léo? Eu tô com 28. Então, empreender me trouxe muito essa maturidade. Porque enquanto eu estava ali trabalhando, tentando ganhar meu dinheiro, as pessoas estavam festejando, enfim. E isso foi muito importante para mim. Tanto que eu vejo que isso foi fundamental para eu ser o Léo de hoje, assim, ter essa visão diferente, essa visão empreendedora. Isso é muito bom e muito grato a isso, né? E começou assim. Depois eu fiz uma cozinha para mim e aumentou muito a demanda. Chegou uma hora que eu tinha 70 pontos de venda aqui em Brusque. Então meu pai me ajudava, eu contratei pessoas e começou a girar. E aí veio a pandemia. Aí a gente entra num outro ponto da marca, que aí tudo fechou e aí eu migrei para o delivery. Aí eu comecei a fazer outros produtos também. Hoje a marca não é só o brownie, né? Esse aqui, por exemplo, essa aqui é nossa caixinha de brownie, que é vendida no supermercado Arker, que você encontra. Pois eu acho que eu vi a primeira vez teu nome foi no supermercado, que daí é perto, eu tinha alguns produtos ali e tal, quando veio eu digo, eu Léo Mafra. Na área de congelados a gente tem essa, porque a gente viu que todo mundo vai no mercado. E é um lugar legal, porque às vezes tu tá com a tua família, né? Tu vê ali um docinho, pô, vou levar para casa, porque às vezes a tua mulher ou a tua criança tem uma intolerância, ou simplesmente tu quer algo mais saudável, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas que consomem meu produto não é quem tem intolerância, mas é quem está vivendo o lifestyle. E como é que foi quem é que definiu assim para a definição do design da caixa? A letra, né? Porque é uma marca, né? Como é que foi o design e tal? Eu gosto sempre de uma coisa mais leve. Tanto que a cor da marca eu queria que fosse algo tipo que a pessoa olhasse e sentia uma coisa mais leve. Essa cor eu gosto muito, né? A gente também fez um estudo, né, de cores. E na época da Pantone estava bem alta essa cor. E eu gosto de coisas mais fluidas, mais leves, assim, né? Não gosto de coisa muito pesada, assim, de design, né? E aí eu falei com o Moa, que querido, estimado, que fez essa caixinha. É um design baita legal. E a gente fez as fotos. Sempre é assim, a gente faz um processo de design junto, assim, ele vai me mandando, eu vou mandando as referências para ele e a gente vai fazendo, assim. Bem legal. Bem natural. Como é que foi o início de... como é que foi as primeiras noites sem dormir, talvez? Aconteceu isso no início, não foi? Ou... essa questão de vai dar certo, não vai dar certo, né? E, porque quando eu vejo aquela caixa ali, a maior parte das pessoas, eu acredito, que vai olhar e não vai se dar conta que por trás de decidir aquela letra, né, de decidir aquela cor, como tu falaste, de falar com o fornecedor, o primeiro local de venda, isso hoje já é um pouco mais natural, provavelmente, né? Mas tem uma pessoa que estava nervosa, preocupada e é que nem que eu vejo aqui, que nem no podcast, né? Que nós temos um cuidado em várias coisas e quanta coisa a gente gostaria de fazer melhor, de outro jeito. E empreendendo, provavelmente tu teve que tomar decisões de, cara, vai assim mesmo, entre aspas, né? Porque senão não vai, né? E aí, que momento que talvez... Já passou por esses momentos de ter essa preocupação, provavelmente? Com certeza. Cara, será que vai dar, não vai dar? Não, empreender é uma aventura. E teve meses da minha empresa que eu pensei, pô, eu acho que vou fechar as portas. Por conta de falta de demanda. Principalmente na época da pandemia ali. Porque você pensa, eu tinha uma demanda de 70 pontos. Fazia cerca de mais de 100 formas de brownie por semana. Às vezes até mais. Então, pensa... Totalmente os pontos pararam de pegar brownie e eu tive que pensar em fazer algo diferente, porque as pessoas, o brownie, todo mundo come um docinho, né? Mas como é que eu vou fazer as pessoas consumirem isso no delivery? Porque às vezes a pessoa não vai pegar. Nem se dá conta, talvez, né? Que tem essa opção. Exato. Às vezes ela acaba pegando porque está no caixa ali, ao invés de pegar um bombom, uma coisa mais... né? Eu vou pegar um browniezinho que é mais saudável e tal, mais leve, né? Então, já tive várias noites assim complicadas. Como vai ser o próximo dia, né? Mas eu sempre tive muito apoio assim da minha família, né, nisso. E o meu irmão sempre me deu vários insights. Ele falou, Léo, tu tem que ter uma visão muito maior, tentar enxergar as coisas de outro ângulo, né?
Porque no início era só isso, né? Quando tu tá muito no negócio, tu acaba perdendo um pouco da consciência. Tá hiperfocado ali, né? Não consegue ver do... Exato. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Mas isso é um exercício diário, né? E acho que esses anos de empreendedorismo, e sim, anos que tive vários momentos complicados, né? De ansiedade, né? Tu vê os cabelos brancos, não é por acaso. Não é só charme. Não é só charme, não é pintado, tá, gente? Mas todo mundo pergunta, tá? Mas todo mundo pergunta, eu tenho que falar, né? Mas é muito... Tem que ser uma pessoa muito treinada, assim. A gente tava conversando sobre essa coisa de PNL, né? Eu fui muito atrás dessas ferramentas para poder moldar a minha cabeça, para eu conseguir ir para o próximo level. E se não fosse isso, provavelmente eu nem estaria aqui hoje. A minha empresa já teria fechado, enfim. É preciso ter muito conhecimento da própria cabeça e dos limites que ela pode alcançar. Porque geralmente a gente traça uma linha, né? Eu posso ir até aqui. Eu vou querer te perguntar também, o e a Rafa provavelmente também, sobre essas questões de mentalidade, os momentos de maior medo, os momentos que pensou em desistir, né? Que isso provavelmente passa pela cabeça de um monte de pessoas de pessoas que estão empreendendo ou pensando em empreender, querendo começar o seu negócio, né? E acredito que a maioria acredito que também a maior parte da população também, isso não que seja não é uma crítica a esse pensamento, né? Mas é a falta de conhecimento mesmo, e eu sei que eu também tenho uma série de falta de conhecimentos ainda nesse meio de empreendimento. Mas muita gente acredita que o produto custa X, esse produto custa, sei lá, R$10, R$20, R$100, tá vindo uma parte, mas o lucro vai ser tanto pro empresário, né? E na verdade aquilo lá é muita coisa, tem muitos outros custos, impostos e uma série de outras coisas, né? E aí exige muita coragem empreender fisicamente, principalmente. Eu vejo que quando eu vejo às vezes um novo negócio, eu digo, nossa, eu quero conhecer essa pessoa, quero conversar, o que essa pessoa pensa, porque quero ver o que essa pessoa pensa. Porque tem que ser uma pessoa diferenciada. E depois, quando as pessoas têm o seu lucro, a sua prosperidade relacionada a empreendimento, ele é, na minha visão, pelo menos na maior parte das vezes, quase a totalidade, assim, desde que seja algo que não tenha sido feito prejuízo de outras pessoas, etc., obviamente, né? Mas que seja... A pessoa merece realmente ter... Ela se arriscou para estar aquilo ali, né? Então, por isso que muita gente, não só eu aqui, mas tenho certeza que eu percebo que tu é muito querido pelas pessoas que te acompanham, clientes, e desejam que tu tenha muita prosperidade, né? Inclusive depois na questão do outro nicho que tu falaste para nós, e depois vamos querer ouvir mais. Tá, mas antes do spoiler, a gente costuma pedir, né, Léo, pro convidado trazer um livro. Nós somos bem interesseiros, né? A gente quer formar um legado, né, de um acervo, melhor dizendo, para os filhos. E a gente queria saber que livro que tu nos trouxe de presente para a gente presentear os filhos. Eu não sei se vocês já leram Ponto de Inflexão, não li. do Flávio Augusto. Não. Ele é um autor brilhante. Conhecem ele? Sim. Ele é um cara incrível, assim. Eu li esse livro numa fase que eu estava precisando muito, né? E esse ponto de inflexão é justamente um pouco do que eu estou falando, que a gente coloca uma linha. E o ponto de inflexão fica após ele, que é quando você entende que você consegue ir além, que só depende né, do teu mindset, né? Que ele também, ele começou, ele é um cara que ele fala nesse livro sobre a jornada empreendedora dele. E ele fala todos os desafios que ele teve, mas ele foi um cara que nunca baixou a cabeça, por maior que sejam os desafios na vida dele, ele foi. E ele foi um cara que foi muito determinado. E eu meio que me comparei em alguns momentos da vida dele com a minha, claro. Ele foi um cara de origem muito, muito humilde. Ele morava no Rio de Janeiro, pegava ônibus várias horas para ir para o trabalho. Ele casou cedo, teve filho cedo, teve muitas coisas assim. E eu gosto muito de olhar esses cases dessas pessoas e entender que eu posso ser igual a eles e que é necessário só eu moldar minha mente, né? A gente às vezes fica meio com medo, né? Tipo, a gente às vezes não sabe fazer alguma coisa. Aí a gente fala, eu vou tentar fazer. Aí tu começa a aprender, não era tão difícil isso aqui.
Aí tu aprende, meu Deus, por que eu criei aquela ruminação na minha cabeça que isso ia ser difícil, que eu não ia conseguir? Isso é muito limitante, né? Mas a mente, ela é sabotadora, né? É que nem esses tempos comecei a fazer banho de gelo. Uma coisa que eu tava... E, cara, quando eu comecei, eu pensei... Quando eu comecei, assim, a galera, meu Deus, Léo, tu é louco. Quem acorda 4 horas da manhã pra ir numa... Banheira de gelo. Uma banheira de gelo. E eu tava num momento bem complicado, uns 2 meses atrás, assim, 2 meses atrás, a cabeça tava meio complicada. Eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Bem quando eu te chamei aqui pro... Isso. Ele tá cheio de coisa. Eu tava com uns problemas, assim, de... Estresse, ansiedade, assim, né? Como é que fala... Burnout, exatamente isso. Que eu tô pensando 1000 coisas sempre. Eu tenho essa hiperatividade, tá sempre pensando várias coisas, né? E aí eu comecei a fazer, foi uma coisa que me fez muito bem. Depois eu já tinha acostumado. Depois de um mês, nesse um mês que eu comecei a fazer, eu tomei mais decisões importantes da minha vida do que 3, 4 anos. Falei isso pra Rafa já, do banho gelado. Eu tomava banho gelado, não entrava na banheira, mas o próprio banho gelado ali, e era em Caçador que eu tava... E era muito frio. Tava muito quase 3 graus, 2 graus, menos ali, negativo, teve alguns dias, tomando banho. E eu disse, isso aqui eu não sei porquê, mas a pessoa toma melhores decisões. O que eu percebi é isso, a pessoa começa a agir, é muito interessante, né? Não, e até foi uma cliente minha que me convidou para fazer a primeira sessão, assim, e tem a respiração, tem que estar certo, tem uma meditação, enfim. E ela me deu uma banheira, ela me deu aquelas banheiras. Aí eu falei, legal, baita presente, né? Não, demais, eu pensei, meu Deus, é um anjo na minha vida. Que legal. Aí foi bem legal, assim. E então, nesse ponto que esse livro chega, eu acredito que vai ser muito bom para filha, para vocês, os futuros filhos, né? Sim. Né? Então, os que virão, deixa pra Rafa. E é o que a gente sempre fala também, né? Que a gente... Legal, esse aqui é um que eu vou querer começar a ler logo. A gente quer que a Catarina tenha uma visão de que ela não precisa necessariamente ser funcionária de alguém ou trabalhar para alguém. Ela pode fazer o que ela quiser, se ela quiser também, seguir, né? Querer ser médica ou vou querer ser uma profissão X, uma profissão Y. Muito legal esse pensamento de vocês. Não deixar, porque eu tive uma mentalidade, uma formação muito, pense na tua segurança. Então, o que é a segurança? Faz faculdade e pensa num concurso público. Foi assim que eu fui educada, né? Tenha teu dinheiro ali fixo todo mês. Mas no momento que uma pessoa que gosta, né? Eu falo isso principalmente pra ti, amor, que é uma pessoa muito criativa, como é bom se expandir, né? Colocar a voz pro mundo e colocar a sua paixão pro mundo, né? Muito. E dá pra ver que a tua paixão, né, na culinária, na alimentação saudável, e é visível no teu Instagram, né? Porque a gente chega no teu Instagram e a gente se sente íntimo do Léo já, né? Que massa, da forma como tu se comunica. Que massa. E aproveitando que tu nos deu um livro, Léo, a gente vai te deixar um presente que eu tenho certeza. Não é uma banheira, tá? Mas eu tenho certeza que tu vai gostar também, porque eu vejo que todo dia tu começa o teu dia com um cafezinho, né? E a gente tem uma marca que nos acompanha todos os dias também, que é a Colonial Café. A gente toma diariamente o cafezinho deles. Então a gente tá aqui com... Tem uma eco bag, tem uns cafezinhos clássicos, tem um orgânico aqui Aquele também. orgânico lá vai ficar com o Léo também. E esse aqui também vai ficar contigo, Léo. Eu acho que tu vai aproveitar bem também. Muito obrigado, gente. Quem sabe, olha, vocês acertaram em cheio.